And my favorite way to have biscuits in the States is with gravy. Bem-vindo ao Watchmode Brasil. E hoje vamos conferir a nossa lista de comidas americanas que o resto do mundo acha bem estranha. Masterpiece. Is it dessert? Is it a side? Do you eat it with turkey? Número 10. Corn Dogs. O que é um clássico para parques de diversão para muitos americanos, soa bem esquisito para quem vem de fora. Texas is so famous is because it debuted one of the most important fair foods of all time. The corn dog. A mistura de salsicha com massa de milho frita no palito é algo estranho para boa parte do mundo. E o fato de não ser nada nutritivo não ajuda muito na sua reputação. Mas, acredite, muita gente nos Estados Unidos prefere o corn dog ao cachorro-quente comum. I know, it's a southern thing. It's delicious. There's none other that tastes like this. Essa invenção nasceu entre os anos 1920 e 30 e hoje é presença garantida em festas e barraquinhas. Inclusive, o lanche caiu no gosto popular na Coreia do Sul, que criou a sua própria versão do corn dog. It was crunchy, it was delicious, like the flavor was amazing, like the sauces too. I just really liked it. Mas, para grande parte do mundo, o clássico americano é uma comida bem fora do padrão. Número 9. Sloppy Joes. O nome já é o suficiente para deixar esse sanduíche meio esquisito. Sloppy Joes. I made them extra sloppy for you. I know how you kids like them sloppy. Lady, you're scaring us. Mesmo entre os americanos, o termo Sloppy Joe não é exatamente o mais apetitoso. E se você falar isso para alguém de outro país, a reação mais comum vai ser um simples... Hã? É o quê? Delicious. I love the sloppy joe sauce. I love the multiple textures from the ground beef to the bacon to the shredded beef. And the beer cheese is beer cheese. Yes. It's not joking around, beer cheese. Mas se além de ouvir o nome, a pessoa ainda olhar para o sanduíche, a estranheza aumenta. Basicamente, é carne moída temperada cozida em molho de tomate com cebola, servido dentro de um pão de hambúrguer. It's still in the bun. It's still in the bun. Sweet and spicy. Pode até ser saboroso para muita gente, mas, convenhamos, a aparência não ajuda. Número 8. S'mores. Esses clássicos lanches de acampamento conquistaram o coração dos americanos por mais de um século. S'more what? No, you want a s'more. I haven't had anything yet, so how can I have some more of nothing? You're killing me, Smalls. A tradição vem da cultura de acampar nos Estados Unidos, mas também aparece em churrascos de quintal e qualquer reunião em volta de uma fogueira, como a gente vê bastante nos filmes. Para os americanos, é o lanche perfeito para momentos ao ar livre. It just all comes together in an irresistible, squishy, marshmallowy, delightful sandwich that you can make in 5 minutes flat. Tudo se resume a um sanduíche simples e irresistível de marshmallow tostado com chocolate entre duas bolachas. Uma combinação pronta em 5 minutos. Só que fora dos Estados Unidos é algo totalmente desconhecido. As bolachas Graham são bem americanas e essa mistura acaba soando estranha para muitos. Mas fica a dica, hein? Não critique antes de experimentar. It's melty, the chocolate is melty, the cookie is still nice and crisp, and you have the char on top of the marshmallow, but you can really taste that is delicious. Número 7. Grits. Esse tipo de mingau feito de milho seco moído grosseiramente, geralmente é servido salgado, mas também pode ser doce. You never heard of grits? Sure, I heard of grits. I just actually never seen a grit before. Os grits são tradicionalmente do sul dos Estados Unidos e chegam a ser o prato oficial do estado da Geórgia. Embora existam mingaus parecidos em outros lugares, a forma como os americanos servem, com manteiga, queijo, sal ou pimenta, pode parecer bem inusitada. When the grits are tender, stir in butter and salt and serve immediately. Apesar de populares no sul, muita gente de outras regiões dos próprios Estados Unidos talvez nem saiba explicar direito o que são os grits. Então, não é surpresa que o resto do mundo também estranhe. Sounds like something you clear off the road. Número 6. Sanduíche de manteiga de amendoim e geleia. Os famosos sanduíches de peanut butter and jelly são praticamente um ícone do lanche escolar nos Estados Unidos, além de ser prático para comer em casa ou levar em viagens. We have our childhood nostalgia, especially if you're from America, you're gonna know the peanut butter and jelly very, very well. Para começar, a manteiga de amendoim americana, toda cremosa, já é estranha para a maior parte do mundo. E quando você junta com geleia e pão, a combinação inteira fica ainda mais esquisita para muita gente. It exposes us to a lot of different people from all over the world.
So there's a lot of international tourists that come in here, and some of them have never even heard of a PB&J, and so it's their first experience with a PB&J. E ainda existe o Fluffernutter, um sanduíche de manteiga de amendoim com creme de marshmallow, que tem um nome engraçado e uma combinação bem inusitada de sabores. Mas aqui o destaque vai mesmo pro clássico sanduíche de manteiga de amendoim com geleia, muito mais popular nos Estados Unidos. Crust or no crust on your PB&J? No crust. Número 5. Caçarola de batata doce. A batata doce já é naturalmente adocicada, tá no nome. Então, por que colocar marshmallow por cima? Pois é exatamente isso que algumas versões do caçarola de batata doce fazem. Screw it. Bring on the yams. Well, but you've worked so hard. Okay. E dá pra entender quem estranha, porque afinal, é um acompanhamento ou é uma sobremesa? Marshmallows são vistos como guloseimas, ingredientes de doces ou até um de junk food. Unbelievably delicious sweet potato casserole. Nos Estados Unidos, a caçarola de batata doce é um prato clássico do Dia de Ação de Graças, e muitos americanos ficam esperando por ela quando chega novembro. Algumas receitas deixam os marshmallows de lado e usam nozes ou açúcar mascavo, mas mesmo assim, esse prato costuma soar bem esquisito pra quem não é de lá. This is an A+ sweet potato casserole, in my opinion. Número 4. Frango com waffles. Pode parecer uma invenção recente, mas as origens desse prato remontam ao século XVII, na comunidade holandesa da Pensilvânia, onde os waffles eram servidos com frango ensopado e molho. We're gonna make some buttermilk fried chicken tenders with some buttermilk waffles. A versão moderna, frango frito com waffles, geralmente acompanhados de manteiga ou xarope, surgiu uns 300 anos depois. Hoje é visto como um prato típico do Sul, mas já pode ser encontrado em todos os Estados Unidos. Chicken. Put syrup on both the chicken and the waffle. And Everything. All right. Yeah. Cheers, guys. That's it. Heck yes. A ideia de juntar uma comida típica de jantar com outra típica de café da manhã soa estranha para muita gente de fora, e até faz sentido. Mas acredite, funciona muito bem. This is great. I just wanna. Número 3. Root Beer Floats. Originalmente feitas da árvore de sassafrás, as root beers geralmente levam um aromatizante artificial que imita a planta. Love an A&W root beer float. Made fresh root beer with real cane sugar meets a perfect swirl of creamy vanilla soft serve. O problema é que, para quem não está acostumado, o sabor lembra muito o de um xarope medicinal. E não são poucos os que torcem o nariz para um refrigerante com gosto herbal e botânico. Where we draw the line, that's a bit much for me. Mas para os americanos, root beer é só mais um refrigerante delicioso. E mesmo para quem curte, a ideia de misturar o refrigerante com sorvete de baunilha, criando o root beer float, pode soar estranho. Por que juntar as duas coisas, nós não sabemos, mas eles garantem que é gostoso. And what a sweet thing it is, too. Número 2. Biscoito com molho gravy. Esse prato típico do sul dos Estados Unidos mistura a fofura dos biscoitos com a cremosidade do molho. And it's not dry and gritty. It's thick and pretty. Mas um dos motivos pelos quais alguém de fora dos Estados Unidos pode achar isso estranho começa pela definição de biscoito. Em muitos outros lugares, um biscoito é algo mais parecido com um cookie, plano, firme e quebradiço. This is quite weird for me because this is very similar to the gravy my granny makes on a Sunday roast. Having it with a biscuit, it does work, but it's also kind of odd. Então, quando ouvem biscuits and gravy, muita gente imagina uma bolacha doce com molho por cima, o que realmente não parece nada apetitoso, mesmo quando entendem que se trata de pãezinhos macios, típicos dos cafés da manhã americanos. A ideia de colocar molho branco de linguiça por cima ainda soa estranha para a maioria. To that end, let's dig in. Antes da gente continuar, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos conteúdos. Número 1. Spray de queijo. Até muitos americanos admitem. Queijo em spray é realmente bizarro. Cheese in a can, okay. Pessoas de outros países têm toda a razão em perguntar o que os americanos estão fazendo. Pegaram um alimento natural, usado há séculos, e transformaram em uma substância processada que sai de uma lata de metal. O Easy Cheese é a marca de queijo em spray mais conhecida. I made a very big mistake. Os americanos colocam em bolachas, em pretzels, nas batatas fritas. E só o simples fato do queijo americano ser processado já é o suficiente para causar estranheza em muita gente. O Cheese Whiz, o molho de queijo processado em conserva, também não agrada a todo mundo. Cheese Whiz changes everything. Mas queijo que você borrifa direto de uma lata, isso é um nível totalmente diferente de estranheza. E você, conhece alguma comida famosa que também parece estranha? Conta aqui nos comentários.
Confira também esse outro clipe recente do Atmode Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.